Quantos estavam aqui semana passada? Quem não estava semana passada? Tudo bem. Seguinte, por que eu estou perguntando isso? Porque nós estamos numa série de mensagens que a gente está falando sobre voz, sobre vozes. E na semana passada nós estávamos falando sobre silenciar vozes erradas que têm sido faladas para mim e para você, que nos impedem de ouvir a Deus. Nós falamos isso na semana passada. Então, se você não estava aqui, depois você vai lá no YouTube, entra no culto do Nazatim, e aí você procura a mensagem da semana passada para você entender que isso aqui é uma continuidade, tá bom? Para você poder construir inteiro na sua cabeça o que nós estamos ministrando. E hoje o nosso tema é: ouça a voz de Deus. Você pode repetir comigo? Ouça a voz de Deus. Eu gosto quando vocês falam num tom meio baixo assim, que parece uma missa. Que isso? Eu ouvi a voz de Deus agora com esse cara falando. Aleluia. Gente, aí olha só, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando sobre voz. Todo mundo tem uma voz. E a voz, ela é muito importante. Por quê? Porque ela é um elemento fundamental na comunicação. A voz, ela é um elemento fundamental na comunicação, em que eu e você usamos para nos entender. A voz, então, ela é algo muito importante para a comunicação. E você já reparou que muitos dos problemas que nós passamos hoje em dia, muitos deles acontecem por falha de comunicação? Você já reparou isso? Por exemplo, às vezes dentro de casa você pede alguma coisa, ou alguma coisa é pedido para você, e aí você não entende direito e tal, e de repente está todo mundo maior treta, tudo acontecendo, maior rolo, e tudo por causa de uma falha de comunicação. Ou quando você vai falar com alguém que é meio surdo, e aí a pessoa não consegue entender o que você falou. Tem até aquela brincadeira do telefone sem fio. Quem nunca brincou de telefone sem fio aqui? Alguém? Graças a Deus, todo mundo teve infância, aleluia. Telefone sem fio é aquela brincadeira maravilhosa que alguém começa a dizer alguma coisa no ouvido, e aí quando chega na última pessoa, chega uma parada absurda. Isso porque é a falha da comunicação. E eu não sei quantos aqui se lembram, eu acho que alguns aqui nem tinham nascido na época. Se eu não me engano foi 2006, se eu não me engano. 2006 aconteceu uma tragédia aérea de um voo da Gol. O avião da Gol, mano, olha que absurdo. O avião estava tipo nessa altitude aqui, indo acho que para Manaus. E aí, vindo de Manaus, tinha um outro aviãozinho nessa altura aqui. E aí esse avião da Gol perguntou para essa torre aqui se ele podia subir para essa altitude aqui. E essa torre aqui, que não tinha se comunicado com essa aqui deu sim, essa aqui não falou nada. O que aconteceu? Pum! Os dois aviões bateram lá em cima. Mais de, acho que 300 pessoas morreram nesse acidente aéreo. E isso por quê? Porque há uma falha de comunicação. E parte de uma boa comunicação está na nossa voz. Vocês estão comigo aqui? Parte de uma boa comunicação está na voz, mas não só na voz, no som, mas está na clareza daquilo que você entende da voz que é falada para você. Então, o que é importante é que nós sim precisamos valorizar a voz, porque ela é um elemento de comunicação, mas nós precisamos ter clareza naquilo que nós ouvimos da voz que fala com a gente. É por isso que eu citei aqui o telefone sem fio, é por isso que o telefone sem fio acontece. Porque ninguém pode, na brincadeira do telefone sem fio, falar, sei lá, uma frase tipo assim: um gorila andando na rua. Gorila na rua. Aqui, né? Estava tampando o microfone. Gorila andando na rua. Não tem muita clareza. Aí quando chega no último, a pessoa fala: a Camila está de peruca. Por quê? Porque não tem clareza. Então o que eu quero que você entenda é que a voz, ela é importante, mas tão importante quanto o som da voz é a clareza que nós ouvimos para que a gente entenda e assim a gente se comunique. Vocês estão entendendo?
E é importante você também saber que Deus, Ele quer se comunicar comigo e com você. Deus, Ele tem um interesse claro em falar, usar a voz dEle, para que eu e você saibamos o que Ele pensa e o que Ele quer a meu e seu respeito. Deus, Ele quer falar, Deus, Ele quer se comunicar, e mais do que isso, a voz ela também é importante para gerar um relacionamento. Então Deus quer se comunicar, Deus quer falar, e Deus quer se relacionar com cada um de nós. Deus quer se relacionar. Agora, é importante nós sabermos que Deus, Ele quer sim falar, se comunicar, quer se relacionar com a gente, mas com clareza. Deus quer que você entenda claramente aquilo que Ele quer falar com você. Deus, Ele tem essa preocupação. E nós vemos na palavra de Deus, Deus usando a sua voz, a sua palavra, para fazer muitas coisas. Por exemplo, Deus começa lá em Gênesis, nós falamos desse texto na semana passada, mas não de Gênesis capítulo 3, nós vamos lá para o comecinho de Gênesis, e Deus, através da sua voz, Ele fala que haja luz, e as coisas começam a acontecer pelo som da sua voz, pelo poder que é liberado. Depois a gente vê um pouco mais para frente, Deus falando e se relacionando com Adão e Eva, antes do pecado. Nós vemos também Deus falando com Noé, dando uma ordem, e Ele salvando a Noé e a sua família do dilúvio. Nós vemos depois Deus falando com Abraão e dando uma promessa para a vida de Abraão. A gente vê Deus falando com Moisés. Deus tem até a música, né, que está no hype agora, da sarça, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Gabriela Rocha, depois me paga aí a propaganda, né, Spotify. Mas Deus falou com Moisés através de uma sarça. Aí a gente vê Deus falando com o seu povo através dos profetas. Deus falou com as pessoas através dele mesmo encarnado. Jesus, quando se fez homem nessa terra, falou. Deus fala por meio do Espírito Santo hoje comigo e com você. Deus fala por meio da sua palavra, fala por homens cheios do Espírito Santo. Então entenda uma coisa, não tenha dúvida de que Deus, Ele quer falar com você. Deus usa a voz dele para se manifestar, Deus usa a voz dele para derramar poder sobre nós. E a Bíblia diz ainda em Tiago, no capítulo 4, versículo 8, diz: aproximem-se dele e ele se aproximará de você. Ou seja, há um interesse de Deus em falar comigo e com você. Eu usei os meus primeiros minutos para deixar isso bem claro, de que a voz, de que a voz, ela é importante, de que a voz, ela é importante com clareza, porque ela gera comunicação e relacionamento. E de que Deus vai usar a voz dele para falar com você e comigo, para se relacionar, se comunicar e nos dar direções. Agora, o grande problema é que você já entendeu que Deus fala. O problema é que na maioria das vezes, eu e você que não escutamos. Esse é o grande problema nosso. Quando a gente vê lá, desde Adão e Eva, quando o pecado entra na vida deles, há uma quebra de relacionamento. E aí aos poucos, o ser humano começa a ouvir menos e menos a voz de Deus, a voz que está falando. E aí, além de nós não ouvir, nós vamos nos distanciando, porque seguimos para caminhos errados. Esse foi uma das coisas que eu falei na semana passada, que as vozes erradas nos levam para as direções erradas. Nós começamos a caminhar para distante, e aí nós vamos ficando cada vez mais, entre aspas, com os ouvidos entupidos. Quem já teve ouvido entupido sabe como é que é tenso. E você não consegue ouvir, e muito menos ouvir com clareza, aquilo que Deus está falando para você. E nós não ouvimos porque ainda não silenciamos as vozes que eu disse na semana passada, ou porque ainda não conhecemos a voz de Deus, ou em algum momento nós desistimos de obedecê-la, porque não era conveniente para nós. Exemplo, às vezes Deus já falou para você: corta isso aqui, e você não corta, e aí não tem o porquê Deus ficar falando outras coisas para você, sendo que você ainda não conseguiu fazer aquilo que Ele já disse primeiro.
Então, às vezes por isso nós não ouvimos, ou porque nós ainda não entendemos ou não sabemos como Deus fala comigo e com você. E é exatamente por causa deste ponto, de nós muitas vezes não sabemos, às vezes você até sabe, mas você ainda não entendeu como Deus quer falar com você, que você não está escutando a voz de Deus. Vocês entenderam? Ficou claro? Então, gente, esse texto que nós lemos, de Samuel, um menino que devia ter aproximadamente 12 anos, quando Deus fala com ele nesse texto que a gente leu, ele nos ensina dicas e compromissos que nós podemos fazer com Deus, para ouvir melhor a voz dele. Eu já quero deixar claro uma coisa aqui: Deus pode falar do jeito que Ele quiser. Deus pode usar uma sarça, como aconteceu com Moisés, para falar comigo e com você. Deus pode parar esse culto aqui, e como aconteceu quando Jesus estava sendo batizado, vir uma alta voz do céu, e a gente sempre imagina que é uma voz tipo grave: esse é meu filho amado. Ó, sentiu a pressão, né? Deus pode fazer do jeito que Ele quiser, mas é importante que você entenda que na maioria das vezes, Deus fala com a gente de modos específicos. E na maioria das vezes Deus já até falou, mas você ainda não entendeu. E olhando agora para o exemplo de Samuel, vamos rapidinho só contextualizar o que estava acontecendo. A Bíblia conta nos capítulos anteriores ao que a gente leu, que os pais de Samuel, Eucana e Ana, olha que nome bacana, vamos dar um nome desse para o nosso filho? Eucana. Eucana é um menino. Eucaninha. Eucana era o pai de Samuel, Ana era a mãe. Só que antes de Samuel nascer, Ana era estéril. E aí Ana, ela faz uma oração e fala: Senhor, me cura. E aí quando Deus vem e cura ela deixa de ser estéril. Depois ela ainda tem, acho que 4 ou 5 filhos depois disso. Mas ela pega o primeiro filho, que é Samuel, e ela dedica para Deus. Ela consagra Samuel para Deus. Então, Samuel era um menino que foi consagrado a Deus. Ele nasceu numa época, gente, tensa. Samuel nasceu numa época em que os israelitas, que era o povo dele, estavam vivendo uma ameaça constante dos filisteus, que queria, matar o povo. Queria matar. E pior do que isso, sabe o que acontecia? A nação, ela estava se encontrando num declínio. Sabe o que é declínio? É uma queda mesmo, é uma frieza espiritual, que o texto ele chega a dizer para nós, de que naquela época não se ouvia a voz de Deus. Não se ouvia. Samuel, ele nasce nessa época. E aí Samuel, ele morava no tabernáculo junto com Eli, que era o sacerdote. Eli já estava velhinho, já estava cego, e os filhos de Eli estavam fazendo tudo errado, porque eram eles que iam assumir a responsa depois que ele morresse. Aí Samuel era um menino, e aí um dia ele está no seu quarto, e do alto não diz, mas ouve-se uma voz chamando: Samuel. Tem algum Samuel aqui? Tem? Samuel. Toda vez que eu falar Samuel, você faz assim. Tá bom? Não, por favor. Compromisso aqui. Aí Deus fala: Samuel. Deus fala: Samuel. E aí Samuel, como ele não conhecia a voz de Deus ainda, ele pega e corre para onde? Para o quarto de Eli. Imagina alguém de madrugada grita o seu nome: Samuel. Ele vai para Eli. E isso, gente, acontece 3 vezes. Aí Eli, que era um cara mais experiente, já tinha ouvido e conhecia Deus, Eli vira e fala assim, depois da 3ª vez, fala: se pá, Deus está falando. Samuel, volta lá para o teu quarto, que é onde a voz está falando. E se a voz te chamar de novo, se a voz te chamar de novo, imagina a voz: Samuel. Se a voz te chamar de novo, você fala assim: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Aí beleza. E aí quando a voz chama, e aí nessa hora ainda chama 2 vezes, Deus coloca aquela pressão: Samuel, Samuel. Bota a pressão. Aí Samuel fala: fala que o teu servo te escuta. E aí Deus vem e fala com ele. E nós podemos tirar muita coisa aqui.
nós podemos tirar muitas atitudes aqui, mas eu quero citar apenas 3 para você, para que você entenda como você pode ouvir a voz de Deus nos dias de hoje. Alguém aqui tem o interesse de ouvir Deus falando com você? Quem tem, levanta a mão. Então presta atenção. A primeira coisa que nós vemos nesse texto, do exemplo de Samuel, é que a Bíblia diz que Samuel era alguém consagrado e servia a Deus. Portanto, se consagre e sirva a Deus. Você entendeu? Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, e se lembre que eu, que sou o Justin Bieber da Nazareno, está lá no meu Instagram, estou pedindo. Então fala para a pessoa que está do seu lado, se consagre e sirva a Deus. Essas duas coisas, gente, nós observamos aqui. Então vamos primeiro falar de consagração. Samuel, presta atenção, Samuel era consagrado a Deus. No capítulo 2 que nós lemos, nós conseguimos fazer um paralelo entre os 2 filhos de Eli, que era o cara que morava com Samuel no tabernáculo, os 2 filhos de Eli e Samuel. Os 2 filhos de Eli, eles eram 2 trastes, 2 malucos que não prestava. Tanto que depois, quando Deus fala com Samuel, uma das coisas que Deus fala é: esses malucos vão rodar. Mais ou menos assim. E Samuel, alguém comprometido com Deus. Olha só, lá no capítulo 2, no versículo 17 e 18, não precisa ler, mas diz assim, ó: o pecado destes homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. As ofertas aqui são os sacrifícios. Samuel, porém, ó o paralelo, Samuel, porém, embora ainda fosse um menino, servia ao Senhor, e ele usava veste de linho semelhante à do sacerdote. E aí diz assim: enquanto isso, o menino Samuel crescia e cada vez mais era estimado pelo Senhor e pelo povo. Samuel, ele agia, mesmo sendo um menino de 12 anos, Samuel agia como um sacerdote, alguém que se consagrava e alguém que se purificava todos os dias. Samuel se consagrava e por isso, olha só, diz aqui, o menino crescia cada vez mais estimado por Deus. Deus olhava para Samuel com desejo de se relacionar com ele, porque ele olhava para Samuel e via o desejo de ser alguém consagrado a Deus, alguém que dedica a vida para Deus. E o que é se consagrar a Deus, gente? Consagrar a Deus, primeira coisa de tudo, é aceitar Jesus como Salvador. É você se arrepender dos seus pecados e entender de uma vez por todas que sem Jesus você não é nada, você não vai chegar em lugar nenhum. Por mais que todas as coisas tentem te dizer que você pode ter uma vida maravilhosa sem Jesus, só quem conhece Jesus e tem um espaço no coração que só Ele pode preencher, preenchido por Ele, sabe o que é ter uma vida com Ele. Então se consagrar começa aceitando Jesus, tendo uma vida de arrependimento diário, mas também abandonando o pecado, ou seja, vivendo uma vida de santidade. É lutar contra o pecado todos os dias, falar: eu vou me consagrar, eu não vou aceitar o pecado sobre a minha vida. É também entregando as coisas para Ele em oração, nós falamos na semana passada do secreto. E também buscando o Espírito Santo, porque é Ele quem nos vivifica e nos testifica e purifica o nosso coração. Isso é ter uma vida consagrada. Então entenda uma coisa: enquanto você não começar a entender que a consagração da sua vida é algo importante, talvez, dificilmente, Deus vai falar com você. Sabe por quê? Porque não pode haver comunhão entre luz e trevas. Sabe o que significa? Que Deus não vai sentar à mesa, falar, se comunicar e se relacionar com alguém que vive uma vida de pecado. Entendeu? Nossa, pesado, pastor. Mas entenda uma coisa, não tem nada melhor do que ouvir a voz de Deus falando com você. Por exemplo, eu estou aqui hoje falando para vocês como pastor do Nazatim, porque um dia Deus virou para mim de uma maneira clara, olhou
através de uma pessoa e através principalmente da palavra, eu já vou falar sobre isso, chegou para mim e falou assim: os teus medos, a sua incapacidade não importa para mim, eu te chamei por quem você quer, por quem você é, e o que eu vou fazer através da sua vida, você deixa comigo. Mas eu estava buscando uma vida de consagração, senão Deus não teria falado comigo. Fora que quando nós nos consagramos, nós aproximamos de Deus, nos aproximamos dele. Lembra que eu falei sobre ouvir com clareza? Quando nós estamos nos consagrando, nós ficamos sensíveis a ouvir Deus falando com a gente. A gente começa a escutar Deus falando com a gente até em comercial de margarina. Vocês querem ver um exemplo? Uma vez eu estava no cinema assistindo aquele remake do Rei Leão. Quem assistiu? Que era, o Rei Leão era o desenho, acho que todo mundo já assistiu. Mas aí fizeram o filme todo live action. É isso. Aí tem uma cena que o Simba tá tipo tentando fugir e tal. Aí vem o Mufasa, aparece no filme original, ele aparece no céu. Mas no filme outro lá, ele aparece na água. Aí ele fala assim, ó: Remember who you are. Remember who you are. Em português, para aqueles que não entendem inglês como eu, ele diz assim, ó: lembre-se de quem você é. Meu irmão, vocês não acreditam a vergonha que eu passei. Que nessa hora eu ouvi Deus falando comigo. Lembra quem você é. Lembra de onde eu te tirei. Lembra os pecados que você fazia antes, a prisão que você tinha antes. Lembre-se de quem você é, porque quando você se lembrar de quem você é, você vai lembrar do que eu fiz por você. Mano, comecei a chorar no cinema. Aí, o camarada meu que estava assistindo comigo, Tiago, o nome dele, ele olhou e falou assim: forte a cena, né, mano? Eu falei, mano, falou que tá louco, mano, bufado, fala. Meu irmão, Simba demais. Mal sabia ele, eu estava com vergonha de falar, não, mano, Deus está falando comigo no filme. Mas a verdade é que quando nós nos consagramos, nós ficamos sensíveis a ouvir a voz de Deus. A segunda coisa é que Samuel servia a Deus. Lembra que eu falei, se consagre e sirva? Samuel servia a Deus. E olha só que coisa maluca, gente, olha isso. Samuel servia numa época difícil, onde ninguém ouvia a Deus, onde o povo era perseguido, onde tinha uma galera querendo matar eles, onde os filhos de Eli faziam tudo errado, onde Eli já estava velho, cego. Samuel servia a Deus. E você está esperando a oportunidade propícia, linda, maravilhosa, o ministério vir e preparar uma carruagem para você, com um corredor vermelho e flores falando: bem-vindo, servo do Senhor, estamos esperando você para servir no dia que está tudo perfeito, tudo maravilhoso. Samuel servia a Deus em tempos de dificuldade e servia mesmo sem nunca ter ouvido a mensagem de Deus. É o que o texto diz. Então entenda uma coisa: nós precisamos parar de inverter a lógica e começar a querer servir a Deus em tempos de tudo perfeito. Às vezes, você está passando por uma fase difícil na sua vida, você está precisando tomar decisão na sua vida, querendo ouvir a voz de Deus, e aí você fala assim: vou parar de servir nos ministérios, vou parar de servir para ter um tempo de solitude e ouvir melhor a Deus. E Deus está falando: não, é servindo que eu vou falar com você. Então, nós fomos chamados para sermos servos de Deus. Então sirva a Ele de todo o coração, na igreja, na escola, na sua casa. Seja um servo de Deus, independente das circunstâncias da época, se você está ouvindo Deus ou não, se você sente um arrepio no culto ou não. Seja um servo de Deus e Ele falará com você. Olha só, diz assim, ó: então levantarei um sacerdote fiel. Só que Deus está falando para Eli. Lá no capítulo 2 diz: então levantarei um sacerdote fiel que me servirá e fará tudo que eu desejo. Estabelecerei a família dele e eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. Deus encontrou alguém que servia e se consagrava em Samuel. Por isso Deus vai e fala com ele. Entendeu? Deus fala com Samuel. A segunda coisa, presta atenção nessa: conheça a voz de Deus.
Fala para quem está do seu lado rápido, fala, conheça a voz de Deus. A Bíblia diz aqui, no texto que a gente leu, que Samuel não conhecia a voz de Deus. Por isso, quando ele ouve alguém falando, Samuel, quando ele ouve, ele corre para Eli. Ele corre para Eli, por quê? Porque não conhecia a voz de Deus. E olha só, quem não conhece a voz de Deus não tem obrigação nenhuma de saber que quando alguém chama é Deus falando. Só que sabe qual é a questão? É que a maioria de nós já ouvimos a voz de Deus e já conhecemos a voz de Deus. Sabe por quê? Porque na época de Samuel não existia isso aqui. Hoje existe. E talvez Deus esteja falando com você hoje nessa palavra, através dessa mensagem. Então você conhece a voz já. Agora, a questão é que, diferente daquele tempo que a palavra não havia sido revelada ainda, Samuel não tinha essa obrigação de reconhecer. Mas se você conhece essa palavra, se você já ouviu e se você tem acesso a ela, você não só tem a obrigação de conhecê-la, como também de se comprometer com ela. O nosso problema é que nós achamos que a voz de Deus, ela só fala com a gente naquilo que a gente quer ouvir. Ai, chatão. Por exemplo, eu recebo direto gente que fala assim, pastor, você acha que eu devo namorar tal pessoa? Ou você acha que eu devo insistir nesse sentimento? E às vezes a resposta que eu tenho que dar é não. Não, acho que não, acho que tem que se afastar. A pessoa fala, nossa mano, pastor carnal, tá maluco mano, falar uma parada dessa pra mim? Ele não sabe o que eu estou sentindo. A gente faz devocional junto, a gente está lendo a Bíblia junto. Eu lembro 2 capítulos essa semana. Aí, sabe o que é pior? Aí vai num lugarzinho qualquer, aí vem o mano do manto, que de manto não tem nada, chega e fala, eis que vejo. É sempre vem da pessoa, nunca vem de Deus. Eu te digo em nome do Senhor. E Deus fala, eu preciso agora de você falando por mim. Estou vendo você casado com a Maria. A pessoa fala, aleluia, é isso, Deus falou. Aí, depois, vai lá, dá tudo errado. A pessoa fala, o que aconteceu com a voz de Deus? Ou quando alguém vem e pergunta, pastor, posso ir em tal lugar? Posso ir no show do Lagum? Ai, pastor, chato. Beleza, posso ir, eu sou crente, firme, tenho experiência com a palavra, faço um monte de coisa, beleza, faz o que você quiser. Deus te falou para evangelizar na balada. E é engraçado que Deus só manda quem gosta de balada evangelizar na balada. Aí, depois dá tudo errado, mas presta atenção numa coisa, guarda isso que eu vou te falar agora. Tem coisa que você não precisa perguntar a resposta de Deus, porque a resposta já está dada na palavra. Tem coisa que você não precisa vir perguntar para mim o que eu acho, sendo que Deus já te falou o que acha, o que Ele acha. Às vezes você fica procurando uma resposta de Deus, você tem dúvida para a sua vida, para o seu futuro, para as coisas, se algo é certo, se algo é errado, se algo é pecado, se algo não é. Parece que você quer viver na beira do precipício, sabendo qual é o limite que você pode chegar, e você fica, Deus fala comigo, porque Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, mas você não para nenhum momento para ir para a palavra de Deus e ouvir Ele falando com você. Tem respostas que nós procuramos que já estão aqui. Olha o que diz, por exemplo, lá em João, diz, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Em Salmos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer saber qual é o caminho que você deve seguir para a sua vida, faculdade e etc? Conheça a palavra. Quer tomar uma decisão? Vai para a palavra. Quer saber se é algo para você? Vai para a palavra. Quer saber se você está vivendo uma vida de pecado ou não? Vai para a palavra. Nós estávamos conversando aqui sexta-feira retrasada. Beber água, respirar, amém.
Nós estávamos conversando aqui, sexta-feira, sem ser ontem, a outra, no Vibe 16. E eu citei um texto de Osés que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu já passei por momentos na minha vida que eu ficava pedindo ajuda para Deus, perguntando para Ele o que Ele achava de alguma coisa da minha vida. Aí um dia, eu já compartilhei esse texto com muitas pessoas aqui, eu fui ler o livro de Josué. Aí eu estava lendo o livro de Josué, aí diz que Josué tomou uma saraivada de um povo chamado Ai. Eu acho que é proposital isso, né? Deus tem as suas peças. O povo que derrotou o povo de Josué chamava Ai. Aí eu estava assim, mano, tá parecendo eu, que acho que é um cara de Deus e tudo mais, e aí só toma paulada. Aí sabe o que aconteceu? Eu estava lendo, e aí Deus vira para ele e fala assim: Josué, pega do meio de vocês, tira quem pecou, purifica o coração do povo. Aí eu falei, uau, Deus está mandando eu purificar meu coração, eu acho. Aí eu fui ler lá em Gálatas, e aí fala sobre as obras da carne e a obra do Espírito Santo, e diz que quem purifica o nosso coração é o Espírito Santo. Eu estava procurando resposta para a minha vida, e Deus estava falando para mim na palavra: purifica teu coração, anda direito, busca o Espírito Santo, tem intimidade com Ele, e aí sim você vai começar a entender o que eu estou falando para você. Mas antes, purifica o teu coração. Eu estava esperando uma coisa, Deus estava falando outra, e já está escrito aqui há sei lá quantos mil anos atrás. Mas hoje nós valorizamos tudo, menos a palavra. Nós valorizamos tudo, menos a palavra. E só para fechar isso, você quer ouvir a voz de Deus? Em nome de Jesus, começa a ler isso aqui. Hoje tem versão que diz até que Jesus chamou os manos. Tá fácil. Mas você quer vida prática, quer ouvir a Deus, mas não quer ouvir direito, quer ouvir o que é conveniente. Só para fechar, quando nós lemos a palavra, nós conhecemos mais sobre nós mesmos. Quando nós lemos a palavra, nós conhecemos mais daquele Deus que você diz que segue. Quer conhecer a Deus, saber o que é importante para você, lê a palavra. Quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo se manifesta, gente. Tem gente que está buscando experiência com o Espírito Santo e ainda não entendeu que Deus, o Espírito Santo, Ele quer manifestar, revelando para você o que está escrito aqui. Quer ter experiência com o Espírito Santo? Experimenta começar a ler a Bíblia. Deus vai descer. Oh meu filho, o Espírito Santo está na palavra. Quando nós lemos, nós somos confrontados, nós somos transformados, nós ficamos inspirados, ficamos mais inteligentes. Tem gente que precisa. Obrigado. E nós recebemos a autoridade de Deus quando nós lemos a palavra. Obrigado, Nick. Uma salva de palmas para Nick, gente. Glória a Deus. Tá vendo, gente? Estou falando de servo aí. Gente, presta atenção. Quando nós lemos a palavra, nós nos tornamos uma autoridade do Senhor. Sabe o que significa isso? Samuel era um menino de 12 anos. Mas quando ele vê que Deus estava querendo falar com ele, Samuel volta para o quarto, um menino, e sai de lá um profeta. É autoridade quando a voz de Deus fala com você e comigo. Então, em nome de Jesus, vai para a palavra. Quer ouvir Deus falando com você? Está aqui. Será que é Deus? Acho que não é não. Terceiro e último ponto, rápido para a gente acabar. Escute conselhos de pessoas de Deus e vá para o lugar onde Deus está. Olha só, presta atenção. Eli sabia que Samuel era um menino e nunca tinha ouvido a voz de Deus. Quando Samuel chega pela terceira vez lá e ele fala: Eli, fala tio, vai ficar me chamando de madruga, mano, chatão. Eli, pela experiência que ele tinha,
Ele fala: Samuel, dica de mestre, volta para o teu quarto. Samuel, volta para o teu quarto, e quando a voz te chamar, é Deus falando com você. Em Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz: sem uma liderança sábia a nação cai, ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Em outras versões diz que na multidão de conselhos há sabedoria de Deus. Só que o que a gente mais faz hoje é procurar conselho de gente que não tem nada com Deus, gente que não vive nada com Deus. Você procura na sua amiga que nem conhece nada de Deus, o que ela acha sobre alguma coisa que você quer viver. E é importante você saber que nós devemos escutar conselhos de pessoas de Deus na nossa vida, pessoas que têm experiência com Ele. É igual aquela velha história de você pedir um conselho de casamento para alguém que já se divorciou 3 vezes. Assim, mano, vai pedir conselho para quem deu errado 3 vezes? Sério? Eli estava velho. Presta atenção. Eli estava velho. Eli estava quase cego. Eli tinha sido omisso com os filhos dele. Os filhos dele faziam tudo errado, mas Eli conhecia Deus. E sem o conselho de Eli, talvez Samuel nunca teria ouvido a voz de Deus. Presta atenção uma coisa, começa a ouvir quem Deus colocou na sua vida. Para de ouvir qualquer um, em nome de Jesus. Deus colocou seus pais, Deus colocou pastores na sua vida, Deus colocou referências espirituais na sua vida. Para de tomar conselho com quem não presta, e começa a ouvir Deus falando com você, com quem tem prática no Espírito Santo. Até porque, se algum dia eu, que busco ter uma vida com Deus, e fui levantado por Ele para ser o teu pastor aqui, te dar algum conselho errado, e Deus vir me confrontar, eu vou ser o primeiro a correr para você e falar assim: escuta aqui, eu te dei um conselho errado porque eu falei do meu coração e Deus está te mandando dizer outra coisa. Líderes espirituais sabem a responsabilidade de liderar diante de Deus. Portanto, escute homens de Deus na sua vida. Tome conselhos com quem tem experiência com Deus. E mais do que isso, lembra que Eli vira para ele e fala assim: Samuel, volta para o quarto, porque a voz que te chamou está lá no quarto. Presta atenção uma coisa. O conselho de Eli fez Samuel ir para o lugar certo onde Deus estava falando com ele. Quer ouvir a Deus? Escute bom conselho e esteja no lugar onde Deus está falando. Deus não vai falar em qualquer lugar. Deus vai falar no ambiente onde você se consagra. E amém. Fique em pé para a gente encerrar.